Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né, numa manhã de quarta-feira, para a gente comemorar, né, e conversar juntos nesse evento sobre conectando os sistemas alimentares aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E a gente também contar a experiência do LUPA, né, do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. Então, hoje a gente vai ter a honra de ter a Francine Xavier, que é mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal Rural do Rio, é gastrônoma, gestora de economia há 30 anos, com MBA executivo pelo Instituto COPEAD, da UFRJ, e é também diretora da Cambucá Consultoria, onde ela é coordenadora do LUPA no Instituto do Amanhã. Então, a gente fica muito feliz, Francine, de ter você aqui com a gente hoje para conversar com os alunos, né, do curso Multiplica ODS, mas também a gente conversar aí com a sociedade, né, tentando conectar esses sistemas alimentares com os ODS, como que a gente pode fazer isso, né, como pessoa, como instituição, como coletivo, para tornar esse nosso sistema alimentar mais saudável, sustentável e justo. Então, a Francine está aqui com a gente hoje, ela vai ter uma fala e depois a gente vai ter um tempinho aí para perguntas, para ela sanar aqui as dúvidas de vocês. Muito obrigada, Francine, a palavra está com você. Obrigada, Aline. Bom, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito animada de participar com vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Assim, a gente busca, né, com a experiência do Lupa, vou começar aqui, como que a gente consegue conectar isso com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Falar um pouquinho para vocês. O que a gente busca, né, é mudar como o mundo se alimenta a partir das cidades. A gente entende que nas cidades que acontecem as coisas, né? Na cidade que você vê a fome, na cidade que você consegue colocar as políticas públicas em prática. E o nosso objetivo é colocar a comida no centro da mesa da agenda municipal. Então, a gente entende que, pela força do município, a gente consegue transformar cada vez mais, né? A gente vê agora no último governo que a gente teve o desmonte do Conselho e tudo do Conselho Federal, né? A gente viu que as cidades resistiram e seguiram com seus conselhos, seguiram fazendo o seu trabalho, porque elas tinham que dar conta do aumento da fome, da pandemia e de tudo. Então, na cidade que as coisas acontecem. Vou passar aqui, vamos ver se funciona. Agora, para acontecer tudo isso, para a gente conseguir fazer essa transformação, para a gente conseguir realmente colocar essa discussão e essa colaboração, a gente precisa de muita gente. Isso não acontece, não é o Comida do Amanhã que faz, a gente faz em cooperação, a gente tem correalização com o ICLEI, a gente tem o apoio pleno do Ibirapitanga, do Instituto Clima e Sociedade, da Fundação Tite Setúbal, do WWF, Embrapa, da União Europeia, da FAO, enfim. É um grupo enorme de pessoas trabalhando para que essa transformação se dê. A gente conta com organizações mentoras, com cidades mentoras que apoiam a gente, que são cidades que já estão com mais, né, já desenvolveram mais seus sistemas alimentares e podem compartilhar essa experiência. E o que a gente vê também é que nesse compartilhamento elas aprendem também, né? Então é um processo todo muito rico, assim, é um processo de cooperação. Acho que é super importante dizer isso. Ninguém faz isso tudo sozinho e a gente vem fazendo muita coisa. Estamos muito felizes com isso. Opa, deixa eu passar aqui. Então, o Laboratório Urbano, então, só um pouquinho para vocês, o que é o LUPA, né? Um Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, é uma plataforma, um programa e uma plataforma colaborativa que a gente lançou em 2021, com base no marco da FAO para a Agenda Alimentar Urbana. Qual que é o objetivo, né? É apoiar e facilitar a construção de políticas alimentares municipais integradas, participativas e com abordagem sistêmica. Para a gente é muito importante que a alimentação seja entendida de forma transversal, né? As políticas alimentares precisam ter uma abordagem sistêmica. Não tem uma solução que assim, às vezes, quando a gente começa o trabalho com alguns municípios, ainda existe o entendimento de que a agenda alimentar, que a parte da alimentação acaba ficando na assistência social,
né? E, na verdade, ela precisa de uma abordagem sistêmica, ela não fica encerrada, né, numa secretaria ou num espaço, né? E aí a gente vai trabalhando esse conceito de política alimentar para a gente poder fazer uma construção com conteúdo sistêmico e com governança. Então, a gente pensa em produção local, a gente conversa bastante, coopera bastante sobre compras institucionais de alimentos para atingir metas da alimentação sustentável. A alimentação escolar é uma ferramenta poderosíssima também, assim, a gente garantir uma alimentação escolar saudável de uma cadeia sustentável. Criar políticas que possam dar conta da promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas, incluindo hortas, como ferramenta pedagógica, que é uma ferramenta que a gente vem presenciando, né? Como que funciona e como que consegue fazer essa função tão sistêmica também. O combate ao desperdício para a promoção da compostagem, cada vez mais criar um desenvolvimento circular. A questão das feiras, né, dos espaços agroecológicos, a questão da transição agroecológica também como uma maneira de garantir cada vez uma agricultura e uma produção que seja em parceria com a natureza e não, né, uma agressão à natureza. Regular ambientes alimentares, né, para que a gente possa cada vez mais promover a conscientização, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso, né, porque não adianta a gente achar que a gente pode cada vez consumir melhor se a gente não tem essa oferta, né, que a gente não tem uma condição de se alimentar melhor, essa disponibilidade e a questão também tributária e todas as questões que envolvem, né, os ambientes alimentares que a gente disponibiliza para a população, a promoção e a geração de renda também, né? A política alimentar ela pode promover renda, a gente tem esse exemplo muito característico com o PAI, com o PENAI, né? Assim, a gente tem condição de garantir renda e também de promover o desenvolvimento local. Então, a política alimentar pode, sim, estar conectada com a economia e, obviamente, garantir o direito humano à alimentação e combater a insegurança alimentar, né? Que assim, é inaceitável, né? A gente continuar com esses números de fome nesse país ou no mundo, né? Assim, o mundo como está, né? Com todo acesso, com toda a tecnologia, com toda a disponibilidade de recursos que já alcançou, continuar vivendo uma situação de fome, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, assim, a gente entende que a política alimentar ela consegue também apoiar a democratização do acesso para alimentos saudáveis e sustentável em todo o território e também garantir esse desenvolvimento. Então, assim, é realmente transversal, vai desde a produção, distribuição, consumo e tudo que envolve, né? E também, obviamente, o descarte, né? Fazendo a circularidade e garantir que a alimentação e essas políticas alimentares tragam o desenvolvimento e o bem-estar para a população. Então, qual é o impacto que a gente quer causar, né? A gente entende que não existe uma solução pronta. Acho que cada município, cada cidade vai ter, né, que avaliar qual vai ser a sua estratégia, qual vai ser a sua política. Mas a gente entende que nessa troca, nessa integração, que a gente consegue dar luz e criar cooperação para as melhores práticas. Então, o impacto que a gente quer ter é que a gente tem um número maior de cidades brasileiras que elaboram suas políticas estratégicas e plurianuais para alimentação e que tenham uma estrutura de governança participativa, que participem da estrutura de governança do país, né? Que agora está reativada, a gente vê todas as conferências sendo organizadas, mais municípios aderindo ao sistema, né, ao CISAM. Então, cada vez mais a gente quer que esse impacto se multiplique, a gente está a serviço disso. Porque a gente entende que quando essas políticas são construídas de forma integrada, coerente, com a participação social, que é fundamental, e com uma visão sistêmica da alimentação, e quando elas estão estrategicamente planejadas e monitoradas, que
conectadas com a dinâmica territorial, né? O que eu coloquei, assim, a gente não tem uma solução que vá atender a todos os municípios. Cada município vai ter suas peculiaridades. Então, só assim a gente vai poder entregar resultados efetivos, duradouros, que sejam eficazes, que realmente melhorem a vida dos munícipes, né? E para as cidades, né? O que é o impacto que a gente quer para as cidades? A gente quer efetivamente colocar na pauta os sistemas alimentares na agenda dos governos municipais. E dessa maneira, né? De forma sistêmica, que tem esse entendimento sistêmico, que as secretarias se conversem, que a sociedade civil venha para a conversa, que as cidades sejam capazes de entender que a alimentação as políticas alimentares são uma ferramenta imprescindível. Assim, é muito importante que os seus planos sejam desenvolvidos. Então, facilitar a disseminação de informação, interação constante entre as cidades, essa rede, ela permite que as cidades troquem e entendam as melhores práticas, aprendam com a experiência do outro e aprendam também com os erros, porque erro também ensina, né? Então, a gente tem também o objetivo, dentro do Lupa, de garantir a diversidade territorial. Isso é uma busca para a gente. E a gente tem o desafio de ter 40% dos municípios da Amazônia Legal. A gente sempre está estimulando, né, essa troca, né, para a cidade. É muito importante que ela tenha sempre essa troca com a sociedade civil para ouvir realmente né, para que os governos municipais servem, né, para atender a sociedade, né? Ao fim e ao cabo, garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos munícipes é o trabalho do governo local. Então, para a sociedade civil local, está conectada com esse governo e está agindo em cooperação. Então, promover uma partilha entre agentes públicos municipais e com os demais atores sociais, sempre fortalecendo esse pensamento interdisciplinar, onde os participantes vão reforçando cada vez mais esse caráter sistêmico, né? E o desafio para vencer os desafios, que não são poucos, são desafios complexos, né? São muitos interesses, tem muitas peças nessa mesa, né? E muitos interesses fortes, poderosos, e que a gente precisa avaliar, junto com as cidades, se está realmente beneficiando a população. Então, como dar conta disso? A gente precisa que as cidades estejam cada vez mais empoderadas, que os governos locais estejam cada vez mais empoderadas e que a sociedade civil também esteja empoderada. Por quê? Porque muitas vezes assim, uma reclamação e uma contestação que a gente ouve muito é que, às vezes, existe um trabalho enorme para fazer, para conseguir fazer uma política, para conseguir botar um programa, e esse programa se perde quando muda o governo. Então, assim, quando a gente tem uma sociedade civil que está engajada, que está forte, quando entra o outro governo, vai ser mais difícil tirar, se a sociedade civil chegar e falar, olha só, a gente já tinha isso, como assim? Então, quanto mais a sociedade civil estiver engajada, mais forte, né, as políticas conseguem passar, se não conseguirem ser de Estado ainda, que sejam políticas perenes, que é um grande desafio. E o que a gente quer é promover essa partilha, para que a gente aprenda cada vez mais com as experiências de cada um. Então, o relacionamento para a gente entre os participantes, as capacidades de escuta, o pensamento sistêmico e a colaboração são funções chaves para o Lupa e para a comunidade Lupa, né? Para a gente, assim, a colaboração é a palavra-chave. Pensar nas pessoas e com colaboração e pensamento sistêmico. Então, E o benefício que isso traz para a sociedade, né? Quais os benefícios que a gente almeja, né, para a sociedade também? A gente entende que a gente consegue mapear e dar visibilidade a programas e ações municipais nos temas relevantes para os sistemas alimentares. A gente busca identificar os programas municipais inovadores que possam ser replicáveis ou escaláveis em outras cidades brasileiras. A gente tanto troca entre as cidades,
que participam da comunidade Lupa, como a gente convida tanto as cidades mentoras, que são essas cidades que eu vou explicar depois mais à frente um pouquinho como que elas cooperam com a gente, como que elas, né, participam da rede, e também a gente convida outras cidades, tanto do Brasil quanto do mundo, para poder trazer suas iniciativas. Então, a gente entende também que a gente deseja, né, ao final dessa edição, que é a terceira edição, construir um guia de como as cidades podem agir para construir ou aperfeiçoar seus planos de políticas públicas alimentares, a partir dos aprendizados que a gente vem tendo, né, nesse período todo. E aí, ai meu Deus, toda hora bom, e qual é o formato do Lupa, né? Como que ele acontece? Ele acontece do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares. Ele é um laboratório, como o próprio nome diz. Ele constrói uma rede, a gente tem uma plataforma, e a gente abre chamadas de cidades até 1,5 milhão de habitantes para participarem anualmente. Então, cada ano a gente recebe novas cidades, mas as cidades que estavam no ano anterior permanecem na rede, permanecem na comunidade Lupa. Então, a gente chama cidades de até 1,5 milhão de habitantes para participar. Na primeira edição, a gente recebeu 23 cidades, e a partir da segunda, a gente vem abrindo edital para 10 cidades a cada ano. Então, a gente seleciona essas cidades a partir do compromisso e a partir de parâmetros que a gente coloca no edital. A gente faz o convite para os conselhos dessas cidades selecionadas. Quando a gente seleciona uma cidade, a gente pede que ela venha com 2 secretarias, com 2 pessoas, né, 2 gestores que sejam preferencialmente de áreas diferentes, justamente para a gente já começar a exercitar essa intersetorialidade. E também a gente pede que eles convidem alguma pessoa do conselho, né? Obviamente que a gente sempre prefere que seja o CONSEA, né, o Conselho de Segurança Alimentar, mas as cidades que ainda não têm podem trazer conselhos afins. Então, a ideia é que essas 3 pessoas sejam os representantes do município no Lupa. Então, 2 gestores e uma pessoa da sociedade civil. Então, a gente começa com entrevistas e diagnósticos, a gente faz uma entrevista longa, de uma manhã ou de uma tarde, uma entrevista semi-estruturada, onde a gente procura entender quais são os maiores desafios e quais são as maiores conquistas de cada município, e depois a gente propõe que eles preencham um diagnóstico. Nesse diagnóstico que eles preenchem, eles já vão conseguir dar bastante já vão conseguir perceber bastante a intersetorialidade, porque eles vão ter que percorrer várias secretarias para poder preencher. Então, eles vão assim, só do diagnóstico você já começa a perceber o quanto que você precisa se relacionar com outras secretarias. Aí a gente tem, né, nesse website, com área exclusiva para as cidades, que é essa rede que a gente constrói, e a gente faz um laboratório anual. Durante uma vez por ano, a gente se encontra presencialmente, desde a edição passada, e no primeiro, vou mostrar para vocês depois, a gente, por conta da pandemia, teve que fazer online. Mas esse laboratório anual, ano passado, aconteceu em São Paulo, eu vou mostrar um pouquinho mais dele à frente, e a gente propõe sempre que essas cidades façam um exercício de mapeamento sistêmico, onde, durante esse ano, a gente vai construindo esse conhecimento para que eles consigam mapear dentro do seu município uma ação, um projeto que consiga começar essa transformação que a gente tanto almeja. Então, além disso, ao final do laboratório, do Lab anual, a gente seleciona das cidades novas que entraram, junto com seus exercícios, eles vão para as mentorias, onde eles são recebidos por cidades que já estão trabalhando há mais tempo com sistemas alimentares. Então, por exemplo, no ano que passou, a gente teve, na segunda mentoria, no segundo ano, no Lab 2, a gente teve cidades que receberam
cidades que já estão, como São Paulo, Osasco, Recife, receberam cidades que entraram no ano de 2022. Depois eu vou explicar essa parte melhor para vocês. A gente tem encontros bimensais de acompanhamento. Então, durante o ano, a gente começa com as entrevistas, depois os encontros bimensais. No meio desses encontros bimensais, a gente tem um lab anual e depois segue com as mentorias e permanece com os encontros bimensais. Além disso, a gente tem seminários que são mensais, que são oferecidos por parceiros, pelos nossos parceiros. Então, a gente tem vários temas, a gente procura ali buscar que esses parceiros tragam temas. Por exemplo, a Cátedra Josué de Castro falou sobre a classificação nova, o WWF falou sobre cooperativismo, o ICLEI falou sobre desenvolvimento circular, o GEPAS falou sobre ambientes alimentares escolares, ambientes alimentares. Então, assim, a gente acaba tendo 12 seminários que são oferecidos pelos nossos parceiros. A gente vai ter um agora sobre transição agroecológica, a gente tem sobre compras institucionais, a gente teve a oportunidade de ouvir a rede Catrapovos, que é uma rede que busca facilitar, né, unir a questão da viabilizar a alimentação escolar fornecida pelos povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, enfim, é uma riqueza enorme de conteúdos que são oferecidos pelos nossos parceiros. Como eu disse, a gente não consegue fazer sozinho. O Lupa é realmente uma rede de cooperação. Então, a gente tem boletins informativos bimensais, esses webinários oferecidos pelos parceiros. A gente tem algumas lives, normalmente a gente tem umas 4 ou 5 lives por ano, e a gente termina a edição anual com um caderno Lupa, que sintetiza o que aconteceu. Sintetiza não, porque ele é enorme, assim, mas ele apresenta o que aconteceu no ano. Então, a gente tem um caderno Lupa, que é do Lupa como um todo, a edição como um todo, e tem uma específica para a Amazônia. São lindos os cadernos, estão abertos para o público em geral, eu fortemente recomendo. Se vocês quiserem saber mais pelo Lupa, vocês vão ter oportunidade de viver o Lupa. O desse ano, então, está uma coisa linda. E a gente também sugere, a gente pede para as cidades que mandem, preencham o mapa Lupa, que são vários parâmetros que eu vou mostrar para vocês mais à frente, para que a gente conheça como que cada município já está com as suas políticas desenvolvidas. Mas isso aqui eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês. Então, assim, um pouquinho do que a gente fez. No primeiro ano, a gente teve a participação de 23 cidades e teve como cidades mentoras Curitiba, Recife e Belo Horizonte. Então, como eu falei, a gente fez o laboratório, depois do laboratório, 10 cidades foram selecionadas para seguirem sendo mentoradas. Então, foram 3 para Curitiba, 3 para Belo Horizonte e 4 para Recife. E seguiram tendo reuniões, tiveram mais 5 reuniões, 4 ou 5 reuniões, onde eles desenvolveram temas em conjunto com a mentoria de Curitiba, um grupo, mentoria de Recife, outro grupo, e mentoria de Belo Horizonte, outro grupo. São processos muito, muito ricos, muito interessantes, assim, que a gente faz a mediação. E aí aqui, como aconteceu, né? Uma coisa importante para dizer, a gente tem nesses laboratórios, a gente tem o apoio metodológico da Reals Partners, que é especializada em problemas complexos, em cooperação, assim, é muito rico, é muito bom poder estar com eles, assim, traz para a gente muita segurança e muito aprendizado. Então, o primeiro laboratório a gente não conseguiu fazer presencial, então a gente fez através de 9 sessões seguidas, às quartas-feiras, online. Então, foi como a gente conseguiu fazer, e a gente sempre chamava pessoas para cooperarem com a gente. Vocês veem aqui a Kelly, da ACT,
a a Teresa Campelo, a ex-ministra Teresa Campelo, várias pessoas que estiveram junto conosco para trazer conteúdos, para apoiar, para trazer tanto o conteúdo do que está acontecendo, de como que podem colaborar no sistema, como também essas discussões, né? Nessas reuniões que a gente fazia, mesmo sendo online, a gente botava grupos de discussão, a gente sempre busca a discussão, a gente não pretende ensinar nada, a gente pretende viabilizar conteúdos e promover discussões, então promover diálogos. A gente não quer, como a gente disse, né? A gente não acredita que tem nada pronto para isso. A gente pode dar as ferramentas e cada município, por meio dessa troca, vai conseguindo achar suas soluções, suas tentativas, enfim. Aqui, na primeira e na segunda edição, a gente já traz mais 10 cidades, sempre com 40% da Amazônia Legal. E aí aqui a gente já está com novas cidades mentoras. Na segunda edição, a gente teve como cidade mentora Curitiba, Osasco, São Paulo, Curitiba, Osasco, São Paulo, Salvador e Recife. Então, a gente teve 5 cidades mentoras, e essas cidades mentoras, cada uma seguiu com 2 cidades para mentoria, depois da edição. Aí, o segundo laboratório, a gente já teve a felicidade de fazer em São Paulo, presencial. Foi uma experiência, assim, eu posso dizer, mágica, que a gente conseguiu, a gente que vinha se encontrando há tanto tempo online, percebeu que a gente existia, né? Assim, se encontrar e ver, e parecia que nós éramos amigos de muito tempo. Foram 140 pessoas envolvidas, foram 3 dias no Hub Green Sampa. Foi uma experiência assim incrível. Vou trazer aqui alguns trabalhos, né? Aqui é uma facilitação gráfica de tudo que a gente fez ao longo desse período. Nós fizemos visitas técnicas, nós trabalhamos bastante a questão da integração, do fortalecimento, da colaboração estendida, né? De como que a gente pode efetivamente colaborar, como que a gente pode se acolher e se apresentar, como que a gente pode conhecer quem são as prefeituras que estão lá. E é muito interessante que a gente sempre pensava, vamos fazer um grupo de WhatsApp? Não vamos, porque as pessoas às vezes se incomodam. Acabou que os próprios participantes resolveram fazer esse grupo de WhatsApp. Então, hoje a gente tem um grupo onde todo mundo se comunica. Assim, é muito bacana a gente ver essa troca. É uma troca que a gente tem pela plataforma, mas pelo WhatsApp ela também funciona. E também a jornada metodológica também que a gente fez, justamente para dar essa noção do mapeamento sistêmico, para a gente poder entender esse problema tão complexo, quais são as dinâmicas que estão envolvidas, quais são as estruturas sistêmicas que ajudam ou atrapalham, né? Quais são as estruturas que ajudam ou atrapalham a mudança que a gente quer, quais são os modelos mentais que a gente precisa dar conta para poder fazer a chave dessa mudança mesmo, né? A gente entende que para você mudar um padrão, você tem que olhar para a estrutura e para o modelo mental, para poder entender como que você pode encontrar essas alavancas de mudança e como que você pode fazer com que elas efetivamente mudem, né? A gente precisa mudar a estrutura para que esse evento não se repita, né? Para que mude esse fluxo, né? Para que a gente brinca muito com a ideia da pipa, né? Ela está indo para um lugar e de repente você dá aquele kickzinho assim para ela ir para outro. O que você precisa fazer para que ela vá para outra direção? Então a gente trabalha assim, a gente trabalha muito em grupo, todos os dias a gente trabalhou em grupo, exercendo muito essa função do diálogo. E também visitas técnicas. A gente fez 3 visitas técnicas, né? A gente separou o grupo em 3 grupos que fizeram visitas técnicas diferentes e depois compartilharam. Foram 3 dias assim muito, muito, muito bons, muito bons. E agora a gente já está caminhando para a terceira edição. A gente está, no momento, nas entrevistas, né? Estamos entrevistando as novas cidades.
E já estamos agora, a nossa comunidade Lupa tem 43 cidades em 18 estados, nas 5 regiões do país, e a gente está, né, contando as populações desses países, a gente está atingindo 1,4 milhões de habitantes. Então, a gente está, assim, cada vez mais conseguindo dar voz e trocar e trazer cada vez mais essa construção. A gente entende que várias cidades já estão se apropriando da sua governança, estão cada vez mais criando uma governança conectada com o governo federal, né, nas 3 instâncias. A gente entende que, enfim, a gente entende que a gente está dando, que essa comunidade está cada vez mais se apoiando. E aí, trago para vocês os produtos Lupa, né? Que a gente falou que a cada edição a gente cria, ao final de cada edição a gente tem os produtos dessa edição. Aí aqui são um webinar que a gente fez. Aqui eu trago a experiência, essas aqui são mais da primeira edição, os cadernos de inspiração, que foi feito no começo. Aí depois a gente já tem hoje o caderno Lupa primeira edição e o caderno Lupa Amazônia primeira edição e segunda edição. O caderno de segunda edição saiu mês passado e, como eu falei, fortemente recomendo a leitura, porque está lindo. A gente fez, na primeira edição, a gente teve a oportunidade, né, a gente tinha como desafio apoiar uma cidade amazônica. Na primeira edição, além das mentorias, uma cidade amazônica seria escolhida para a gente apoiar o processo de reativação da Agenda Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí a gente fez um edital de participação, né, de quem se interessava, e Rio Branco foi quem foi selecionada. E foi um trabalho que eu tive a oportunidade de acompanhar, e foi muito, muito, muito interessante fazer essa assessoria. Eu fui 4 vezes para Rio Branco, a gente criou uma relação muito, muito, muito bacana. E eles conseguiram reativar o Conselho, a Kaizen, fazer conferência, enfim, estão se organizando para reativar a reativação da sua agenda municipal. Aí aqui é um exemplo do boletim, né, que é bimensal. E aqui é como foi o Lupa Lab, né, uma edição do Lupa Lab. E aqui eu falo sobre o mapa Lupa. Tem uma série de perguntas que se tem como que está a parte de governança, como que está a parte de mercados, de segurança de obesidade, de alimentação escolar. Tem uma série de perguntas que o município responde e a gente vai colocando aqui para que as cidades se conheçam cada vez mais e que a gente tenha essa fonte de pesquisa e de troca também. Então, aqui é o mapa Lupa, que está dentro também da nossa plataforma. E aí, esse ano, a gente teve a felicidade de ser citado, ser reconhecido, né, no SOFE de 2023 como um exemplo de laboratório de política pública alimentar inovador, com impacto na alavancagem de transformação dos sistemas alimentares. Para a gente, isso foi assim, um prêmio, nossa, foi para lá de emocionante, foi uma coroação, assim, a gente ficou muito, 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 muito feliz e muito honrado de ter essa oportunidade, né, e ter essa visibilidade toda, de ter esse reconhecimento. Então, e aí, trazendo isso para os ODS, né, como que a gente vê o Lupa, né? A gente entende que como uma questão alimentar, né, uma questão da agenda alimentar, como já diz o Johan Rockström, pelas lentes da comida, a gente pode ver a gente pode atuar em todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A gente pode se conectar através da alimentação, a gente consegue se conectar a todos eles. Mas no Lupa, a gente enxerga que os objetivos que a gente coopera mais são a erradicação da fome, a redução da desigualdade, as cidades
comunidades sustentáveis, o consumo responsável, o combate às mudanças climáticas, à medida que a gente apoia a transição agroecológica e todo, né, esse fortalecimento do local, né, da mitigação dos gases de efeito estufa, a paz e justiça e a questão das parcerias pelas metas também. Então, eu acho que eu fico por aqui e estou aberta para responder o que vocês quiserem. Vou parar Nossa, de compartilhar. Tá bom. Francine, muito obrigada, né, pela sua fala. Eu acho que deu uma dimensão, né, do que o Lupa faz e do impacto que isso pode ter, né, nas cidades, nos municípios, para os gestores, para as pessoas e quem de fato participou, né, no Lupa. Já fiquei morrendo de vontade de querer participar, né, de se envolver nesse processo. E aí acho que agora a gente abre um espaço para perguntas, se vocês quiserem escrever aqui no chat. A Francine, ela vai poder ficar com a gente até 11 horas, 11h05 no máximo. Então, se a gente puder fazer a pergunta de forma rápida, colocar aqui no chat para a Francine endereçar. E enquanto vocês vão fazendo isso, né, agradeço novamente e fiquei muito curiosa quando você falou sobre sistemas complexos, né, que é uma das coisas que o Sustentária está estudando como metodologia para a gente analisar os sistemas alimentares. Você comentou dessa parceria. Eu queria entender um pouco mais como que é esse processo, como que vocês usam essa metodologia de sistemas complexos para pensar em sistemas alimentares. Então, quando a gente idealizou o Lupa lá atrás, a gente entendeu que a gente precisaria desse apoio metodológico. E a gente conversou com a Rios Partners, que é uma consultoria especializada em, em promover esses laboratórios de discussão sobre problemas complexos, né, para tentar chegar a acordos, chegar não a consensos, né, que a gente não busca o consenso, a gente busca a conciliação. Então, eles trabalharam trabalharam num laboratório de moda, trabalharam com a questão das Farc também. Então, estão trabalhando hoje no estado do Rio, discutindo as questões do Estado, as dificuldades e como endereçar essas questões complexas. Então, a gente buscou essa parceria e eles apoiam a gente, apoiaram tanto no primeiro quanto no segundo, e se tudo der certo, apoiarão no terceiro também, ajudando a gente a trabalhar as questões de como dialogar, de como fazer os mapeamentos, de como mapear as situações, de como mapear as estruturas. Então, acho que eles vão bem nessa linha da gente poder entender quais são as estruturas que facilitam e as estruturas que dificultam o objetivo, né, a transformação que a gente quer, e quais são os modelos mentais que facilitam e que dificultam. E, a partir disso, propor diálogo, e para que a gente consiga chegar em acordos, não necessariamente em consensos. Eu acho que assim, dando muito em linhas gerais, a questão do compartilhamento, a questão de entender que sempre vai ter uma solução que a gente vai conseguir chegar num caminho que componha com todo mundo, né? Que assim, que a gente consiga olhar para o outro, que a gente consiga ouvir o outro de fato, né? Então a gente trabalha bastante essas ferramentas de relacionamento mesmo, enfim. Ótimo. E tem sido muito, muito proveitoso. Assim. A gente repara que a gente sai a cada laboratório, a gente sai fortalecido, e a gente sai fortalecido com que os participantes, sabe? As pessoas saem, como eu posso dizer? Elas saem parte mesmo. Assim, não é uma coisa, eu fui assistir a uma coisa. Não, eu faço parte disso. E esse é o nosso objetivo, que todo mundo que está na rede se sinta parte e seja parte, trabalhe como parte, né? Esteja lá a serviço do seu município, mas também a serviço do todo. Ótimo, muito legal. A gente tem algumas perguntas aqui no chat já.
Então tem uma da Alicia que pergunta como que nós podemos participar dessa articulação do Lupa com as cidades, e já vou aproveitar uma outra aqui, como que os municípios são selecionados e as ações são implementadas diretamente pelos gestores de cada município? Então, peraí, deixa eu... o primeiro, como participar a rede, né, sustentária? Eu acho que a gente tem sempre um edital de parceiros abertos, a gente está aberto para parceria, a gente pode conversar sobre isso, a gente tem todo o interesse de receber cada vez mais parceiros e que estejam, obviamente, alinhados com, né, com o nosso, com essa transformação. Então, isso a gente pode mandar para a gente, que a gente manda o edital para vocês, a gente conversa, isso é tranquilo. Qual foi a outra pergunta? Como participar? Como os municípios são selecionados Então, e fazendo de cada vez que os municípios são selecionados a partir de um edital que é lançado em junho, julho, ele fica aberto mais ou menos um mês, e a gente compartilha nas redes, a gente compartilha nas mídias sociais, a gente no LinkedIn, no Instagram, etc. Compartilha também com as nossas redes e, e com os próprios municípios. Então, isso fica aberto, quem quiser pode entrar, e aí, no edital, já tem algumas questões, né? Por exemplo, a questão de ser até 1,5 milhão de habitantes é um limite, né? A gente não aceita mais do que isso, porque a gente entende que a gente consegue ter uma atuação mais efetiva. A gente tem a questão de 40% sempre ser da Amazônia Legal, e aí depois, a partir disso, a gente recebe as candidaturas, e aí a gente, com o ICLEI, com alguns parceiros, a gente define quem são os municípios que farão parte do laboratório. Quem não entrar, o município que não entra, ele pode fazer parte da comunidade, ele pode assistir aos seminários, ele pode estar se preparando para entrar no próximo ano, se for do interesse dele. legal. E o que a Claíssa também perguntou aqui é se as ações elas são implementadas com gestores de cada município diretamente. Não, então, nós não implementamos ações, nós somos facilitadoras. A gente não. A exceção da assessoria, que foi onde a gente esteve mais próximo, né, mais no município, o nosso trabalho é muito mais trazer o conteúdo e exercitar a governança e os modelos, a questão é muito mais oportunizar a rede, é muito mais promover o diálogo do que efetivamente agir nos municípios. A gente não faz, isso são gestores que fazem dentro dos seus municípios de acordo com as suas questões tanto de ordem prática, né, quanto também de ordem subjetiva, questões muitas vezes tem trocas de governo, tem questões políticas inseridas. Então, cada município, a gente facilita esse encontro e essa troca, mas a gente não implementa. Tá, legal. Nem quando a gente fez a assessoria para Rio Branco, a gente também, nosso trabalho é sempre de facilitação. Legal. Uma dúvida, depois vocês fazem algum tipo de avaliação desse resultado posteriormente, depois de algum tempo? Não. Então, a avaliação que a gente faz, o que a gente apresenta são os cadernos Lupa. É onde a gente apresenta o que foi feito e quais foram as experiências que a gente detectou. A gente faz uma apresentação do que foi o laboratório. Mas a gente não tem nem o desejo de criar nenhum juízo de valor. Fez, não fez, tem um selo, não tem. Não é o nosso papel. O nosso papel é botar junto, é dialogar. Legal. É colocar na mesa, colocar no centro da mesa a As agenda alimentar. discussões, né? Legal.
E só uma coisa para esclarecer, que deixa eu ver qual que é o nome aqui, a Alice tinha perguntado, porque a gente tem aqui participantes do curso do Multiplica ODS, a gente tem participantes do Sustentária, e depois, como a gente vai deixar isso no YouTube, só para ficar claro, pessoas físicas, elas poderiam participar do Lupa também, ou isso são parceiros, como que funciona, só para o pessoal entender Então, mais ou menos como funciona. não, assim, na verdade, é, não vejo muito como pessoa física participar. Acho que pode ser voluntário, pode ser assim, mas não, normalmente, assim, o Loop é uma rede de cidades com outros, né, e outros parceiros que vão apoiando a questão dos conceitos das mentorias, outras cidades maiores, mas assim, se uma pessoa física quiser fazer parte, eu acho que é muito mais legal contactar a gente do Comida do Amanhã e a gente pensa se a gente consegue encaixar algum voluntariado, quer seja no Lupa, quer seja no Comida, mas não vejo uma participação efetiva. Acho que uma boa participação seria convencer a sua cidade a entrar, se ela tiver até 1,5 milhão de habitantes. Legal, acho que ficou mais claro. E aqui a gente tem mais uma pergunta da Mônica, se vocês têm interlocução com a Frente Nacional de Prefeitos para a divulgação do edital. Então, a gente, ano passado, a gente pediu que fosse divulgado e a gente gostaria até que fosse mais divulgado, mas a gente divulgou sim, também. Mas assim, a gente faz uma divulgação aberta. A gente não teve a oportunidade de fazer uma apresentação, a gente adoraria fazer. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Não encontrei mais nenhuma aqui no chat, se alguém quiser levantar a mão. O pessoal do Sustentária também que está aqui, se quiser fazer alguma pergunta. Eu gostaria de fazer, enquanto o restante, né, do pessoal, dos alunos do curso ainda pensam na pergunta deles, eu reparei, Francine, que as cidades que estão conveniadas, né, à UPA, a maioria delas está em algumas regiões do país e tem na região centro-oeste, eu pelo menos no mapa só vi uma cidade, né? E aí eu queria levantar essa questão, assim, por que será que não existe o interesse? O que que você diria que está acontecendo, né? Não existe o interesse? Então, isso é um grande desafio para a gente. A gente vem tentando e cada vez mais tentando abrir esse caminho, mas não temos tido adesão. Assim, acho que a agenda de sistemas alimentares como é que eu posso? Acho que assim, talvez não haja tanto interesse nessa discussão, né? Até, enfim, acho que não sei se existe um interesse em transformação, talvez seja isso. Faz Mas sentido. a gente entende que isso talvez seja uma questão também de acesso, de como a gente também ainda não. A gente entrou com Alto Paraíso, né, que tem uma visão um pouco mais progressista, mais, enfim. Então, a gente não sabe. Assim, a gente é apolítico, a gente não quer ter um posicionamento. A gente tem, nos municípios que a gente tem todos os tipos de prefeitos e direcionamentos políticos. Então, a gente procura, a gente não carrega nenhuma bandeira nesse sentido. Então, mas pode ser tanto não ter desejo de discutir, ou achar que não é necessário, ou talvez a gente não tenha conseguido sensibilizar ainda. A gente já tentou por vários caminhos. Obrigada. A pergunta era essa mesmo, assim, saber quais foram os caminhos, né? Se é uma questão de alcance de vocês na divulgação lá, se é uma É, questão de até alcança, mas não tem esse interesse tanto nesse momento. a gente fez até algumas interlocuções com Cuiabá e a Juliana,
A coordenadora geral do Lupa esteve lá, participou de algumas reuniões de conselho e tudo, mas a gente ainda não. Mas vai chegar a hora. É uma questão de amadurecimento também. Acho que as coisas vão acontecendo Sem dúvida. no seu tempo, mas a gente E está eu de olho queria. nisso, a gente está de olho. Ah, que bom. Não, eu queria também aproveitar, já que ninguém fez outra pergunta ainda, e te agradecer. Assim, para mim foi. Eu, claro, conhecia já, né, a Comida da Manhã, Lupa, mas foi muito legal assistir a sua apresentação, porque alguns detalhes que você fala da vivência de vocês, a gente, por mais que conheça os materiais, é muito importante ouvir alguém que está ali na frente falando, né? Então, para mim, foi uma experiência muito, muito legal. Eu queria agradecer a sua presença aqui na doação do seu tempo para o nosso curso também, para estar aqui conosco. Olha, eu agradeço também, sou fã de vocês e, assim, estou à disposição para o que vocês precisarem e fortemente recomendo que vocês entrem no site, deem uma olhada nos cadernos Lupa, porque, assim, esse ano a gente conseguiu mais tempo, né? A gente vai amadurecendo e o caderno desse ano, ele está todo com uma facilitação gráfica, está com muitas fotos, então você consegue entrar no laboratório, assim, está muito, é um trabalho que ficou muito especial, ficou muito bonito, assim, vale muito a pena dar uma folheada que seja, porque aí você vai pegar a atmosfera do Lupa, que é muito bacana. E esse ano, até é importante dizer, esse ano a gente já está com o laboratório marcado para a terceira edição, né? Vai ser em março, em Curitiba. Então, cada ano a gente pretende fazer em um município diferente. E aí Curitiba foi mentor da primeira edição, da segunda e da terceira também. Na terceira ele vai ser cidade sede. Na segunda foi São Paulo e agora na terceira Curitiba. A gente sempre tenta fazer em uma cidade sede, uma cidade que participe do lucro. Muito bom. Ai, muito obrigada, Francine. Assim, faço minhas as palavras da Marina, né? Acho que foi super especial para a gente poder discutir e te ouvir. Aqui, bastante gente falando no chat que deu uma olhada no site, nos materiais, que está muito E eu não rico, tô... muito legal. E agora... aí, foi? Não estava ouvindo? Não, eu não estava vendo o site Ah, agora. O site não, desculpa, o o chat. chat. Ah, o pessoal já aqui. Então, fiquei Su- tão focada aqui que não olhei. Ah, bacana, muito bacana. Então, a gente agradece muito, assim, vamos mantendo contato de como que a gente pode colaborar, conte com o Sustentária também nas discussões, a gente ficou muito feliz de ter conhecido mais, e agradeço todo mundo que participou aqui com a gente, os alunos do curso do Multiplica, os membros do Sustentária, e a gente vai mantendo essa parceria e conversa, porque acho que, como a Francine disse, né, é só a partir dessas discussões, de estar todo mundo na mesma mesa, mesmo que virtual aqui, é que a gente vai conseguir andar e promover, né, sistemas alimentares que Tá? sejam melhores para a nossa população. Então, agradeço muito, Francine. Ai, muito obrigada e assim, muito obrigada por estar com vocês e adorei. E acho que é isso, cooperação é a palavra. A gente precisa cooperar para transformar. Chega de brigar. A gente precisa estar junto, Adorei, é isso tá aí. bom? Obrigada, viu? Um beijo, Obrigada. bom resto de manhã para Beijo vocês, gente. para vocês também.